juntamente comigo, nós temos a outra Larissa e a Cecília, que também são do curso de Psicologia, e nós somos as monitoras dessa palestra. Antes de eu passar a palavra ou apresentar as palestrantes, eu preciso dar algumas informações importantes para vocês. A primeira delas é que essa palestra está sendo gravada. A segunda é que nós temos 1h30 de palestra, sendo assim, cada palestrante terá 30 minutos, né, para fazer a sua fala. Então, eu estarei sinalizando com a minha mão quando esses minutos estiverem acabando, né, por exemplo, 5, quer dizer que faltam 5 minutos, né, para cada palestrante, né, finalizar a sua fala. E os 20 minutos finais dessa palestra serão dedicados para responder, né, as prováveis perguntas ou comentários que vocês estiverem, né. Então, pode ir mandando no chat, podem ficar à vontade, que esses 20 minutos finais serão dedicados a isso. A terceira informação é que eu peço encarecidamente que deixem os microfones desligados, para que não haja tanta interferência, assim, nas falas das palestrantes, né. E a última informação, e não menos importante, é que nós iremos disponibilizar um link, né, no chat, que irá direcionar vocês a um formulário. E esse formulário necessita ser preenchido. Por quê? Porque é a partir dele que nós iremos computar a sua presença neste evento, nessa palestra. E é necessário 75% de presença no evento para ter o certificado. Né? Agora vamos direto ao tema. O tema, né, só para lembrar, o tema dessa palestra será suicídio e questões étnicos raciais, e como palestrantes ou facilitadoras, né, nós teremos a professora Thaís Reis, que é professora do curso de Psicologia da UFMS, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, do NEAB, da UFMS. E também a Thalita Rodrigues, né, psicóloga social e psicanalista, especialista em teoria psicanalítica, da UFMG, e mestra e doutoranda em psicologia também pela UFMG. Agora eu passo a palavra, né, desde já agradeço a presença de todos e todas, principalmente das palestrantes, né, já falo parabéns aí para a professora Thaís, e eu passo a palavra para a professora Thaís. Bom dia para todas as pessoas. Inicio agradecendo o convite, né, que me foi feito, fico muito feliz. Acho que essa iniciativa é muito feliz de falar sobre prevenção ao suicídio. Acho que isso é muito relevante no curso de psicologia, mas para toda a comunidade acadêmica. E fico muito feliz também, principalmente, por esse tema ter sido incluído, para a gente falar sobre o suicídio na população negra. Eu vou falar especificamente sobre a população negra, mas o suicídio também apresenta altos índices entre a população indígena. Então, é muito importante trazer essas questões. Também felicito a minha companheira de oficina, a Thalita, que eu não conhecia, mas que é um prazer estar com ela, que eu percebo que é aí companheira de profissão e também acho que de militância, tanto pela profissão, porque eu vi que é conselheira, né, no Conselho Regional de Minas Gerais, e tenho estudado também relações étnico-raciais, então é muito bom estar com ela também. Então, vamos lá, eu coloquei aqui o título, vou falar sobre relações raciais, mas considerando população negra, bom? NEAB UFMS, para quem não conhece, a gente tem página no Facebook, no Instagram, procura a gente lá, NEAB UFMS, para encontrar os eventos, as coisas que a gente promove, as pesquisas, quem tem interesse maior nessa temática, é só procurar a gente. Por favor, pode passar. Eu só queria aqui destacar, antes da gente falar quem que é a população negra no Brasil, né, eu acho que precisa deixar explícito. Quando a gente fala de população negra, a gente está falando de pessoas que são pretas, como eu, ou seja, que tem a pele mais escura, mas a gente também está falando de pessoas que são pardas, são pessoas que têm a pele um pouco mais clara, mas que têm outros traços, né? A pele não é a única característica que define o pertencimento racial de uma pessoa. Então, estamos falando de pessoas pardas, que têm pele mais clara, mas têm outros traços que as identificam como pertencentes à população negra. Pode passar aqui, só então para destacar, população, esse círculo vermelho, a gente pode ver aí
a porcentagem da população. Passa mais uma vez. Esse dado ainda é de 2016, mas esse dado mostra que a gente tem uma população negra, né, preto e pardo, de mais ou menos 55% da população brasileira, então mais da metade. Então esse tema se torna muito relevante para o curso de psicologia, para cursos de saúde de modo geral. Aí eu destaco aqui na UFMS a medicina, a enfermagem, né, e outros cursos que lidam especificamente com a saúde mental, mas eu acho que para todos os cursos. Só para falar, contextualizar um pouquinho o racismo, porque quando a gente fala de população negra e suicídio, a gente não pode desconsiderar que o racismo é uma das principais causas de sofrimento dessa população. E ele está muito ligado às razões pelas quais o índice de suicídio é tão grande entre jovens negros. Então, o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial a qual pertence. No caso de negros e também de indígenas, essas manifestações do racismo culminam consistentemente em desvantagens, né, para essas populações. Essa é uma definição do Silvio Almeida, no livro dele, que é Racismo Estrutural, um livro muito interessante, com uma linguagem bastante acessível para entender o tema. Por favor, pode passar? Complementando, o racismo, então, ele não diz respeito só a comportamentos de indivíduos singulares, eu acho isso muito importante ser marcado, ser ressaltado. Então, não são só as ofensas, as injúrias, né, as chamadas piadinhas que a gente observa na relação entre indivíduos, mas também tem a ver com está relacionado ao comportamento das instituições, que são compostas majoritariamente por alguns grupos raciais na nossa sociedade brasileira. Essas instituições, elas são compostas majoritariamente por grupos brancos, então a universidade é uma delas. Se a gente pensar na política institucional, a gente está se aproximando das eleições municipais, se a gente pensar nos vereadores da maioria das cidades, nos prefeitos, nos governadores, né? Então, as instituições de modo geral, as empresas, enfim. Então, o grupo branco, em geral, ele é majoritário nessas instituições e ele acaba empregando mecanismos para impor os seus interesses políticos, econômicos e culturais também. Bom, pode passar, por favor. Aqui é para mostrar um exemplo, né, de como que o racismo opera na sociedade brasileira. Essa foto ela circulou no início desse ano, é o programa de trainee do Banco Itaú. Essas pessoas, então, a gente pode observar pelas fotos, a foto é pequena, mas assim, é uma grande maioria de pessoas brancas, e essa foto, ela teve uma repercussão por meio do movimento negro, né, que denunciou, mas, em geral, a população brasileira não se incomoda com esse tipo de acontecimento. Com o fato que um programa de trainee, num país que tem mais da metade de população negra, tenha um programa com apenas pessoas brancas. Pode passar? Por outro lado, recentemente, acho que na semana passada, o Magazine Luiza anunciou um programa de trainee só para pessoas negras. E aí, a gente observou uma chuva de reclamações. E o Magazine Luiza, como nesse post, né, foi acusado de ser racista, porque estava discriminando e impedindo o acesso de pessoas brancas ao programa de trainee. Então, a gente tem, de um lado, uma população que não se incomoda quando os negros são excluídos, ou indígenas também, mas quando pessoas brancas são excluídas, aí sim é racismo, né? Então, essa é uma maneira de manter a situação da maneira como ela está, de você não permitir mudanças no status quo da sociedade. Né? Então, isso incomoda bastante. E, além dos efeitos que isso tem na vida, né, das pessoas, isso também tem um efeito psicológico muito sério, que é o fato de que existe uma política que é contra, né, as nossas presenças, os nossos corpos em determinados lugares. Então, é a ideia de que a gente precisa permanecer em determinados lugares, especialmente no lugar da subalternidade, e não nos lugares de liderança, por exemplo. Por favor, pode passar.
Aqui alguns exemplos do racismo estrutural, e todos esses exemplos, eles têm um impacto muito grande sobre a população negra. E aí eu acho que eles vão ajudar a gente a entender os dados que eu vou apresentar daqui a pouco. Então, um dos exemplos é que esses dados que eu vou falar agora são todos do IBGE de 2019, do Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil. Então, negros e negras representam a maior parte da população desempregada no Brasil ou que tem empregos informais. Tá? Negros e negras recebem 57,5% do salário de pessoas brancas, recebem menos. Pessoas negras, em geral, são preteridas em vagas de emprego em relação a pessoas brancas, ainda que ambas tenham o mesmo nível educacional. Por favor, pode passar. 11,9% de negros ocupam cargos gerenciais de mais alta renda, contra 85,9% de pessoas brancas. No Magazine Luiza mesmo, né, que é uma instituição, que é a empresa que propôs esse programa de TI, você tem um grande número de pessoas negras empregadas, mas que não estão nesses cargos de chefia. Né? Então, um dos motivos do programa de TI também é isso. Então, a gente vê as disparidades. Em quase todos esses índices que eu estou falando, as desvantagens são para a população negra. A renda média per capita das pessoas brancas é 2 vezes maior do que das pessoas negras. A proporção de negros e negras abaixo da linha da pobreza é mais que o dobro da população de brancos e brancas. Pode passar, por favor? A taxa de analfabetismo entre pessoas negras é mais que o dobro em relação à taxa de pessoas brancas. Então, a gente vê consistentemente índices que, o desprivilégio da população negra. A frequência escolar de brancos e de negros, ela começa mais ou menos parecida lá no início do ensino fundamental, mas aí ela vai se distanciando. Então, os negros vão abandonando a escola ao longo do percurso escolar, de forma que, no ensino superior, né, a gente tem, entre as pessoas que têm de 18 a 24 anos, 36,1% são brancas e 18,3% são negras. Então, a gente tem mais ou menos metade da população entre 18 e 24 anos, metade da população negra em relação à população branca. Né? A gente tem índices baixos para todas as populações, né? Que aí a gente tem a questão do acesso ao ensino superior no Brasil de uma forma geral, mas uma desvantagem também para a população negra. Pretos e pardos representavam 50,3% dos estudantes das instituições públicas, mas isso só aconteceu em 2018, em função muito das cotas, e a gente também tem que pensar o quanto essas políticas estão ameaçadas. Então, o quanto esse dado incomoda e muitas vezes faz com que essa política se rever essa política. A taxa de homicídio entre pessoas brancas, né, ela se manteve estável entre 2012 e 2017, e ela aumentou para pessoas negras. Né? Então, o número de pessoas assassinadas brancas manteve-se estável e aumentou para pessoas negras. Né? Então, são dados tristes, de qualquer maneira, né, quando a gente fala de homicídio, mas ainda assim uma diferença para a população. Opa, eu estou aqui passando o slide, por favor, é o costume. Esses dados agora que eu vou apresentar são do Atlas da Violência, mas complementam esse quadro de racismo estrutural. 75% das vítimas de homicídio são negras. Então, gente, mais de 10 pessoas assassinadas, mais de 7 são negras. Das mulheres assassinadas no Brasil em 2018, 68% eram negras. Então, de 10, pelo menos 6 eram negras. Quase 70% da população carcerária masculina é negra. Pode passar? E acabou os dados de tragédia, tá? Quer dizer, mais ou menos, agora eu vou apresentar os dados de suicídio. Mas isso não é para falar, nossa, para deixar vocês aí desesperados. Um pouquinho mas não é só esse o objetivo. A minha ideia aqui é mostrar que essas diferenças, elas não são coincidência. Elas têm estruturas que mantêm essas diferenças. Então, não dá para a gente achar que a população negra, a população indígena,
está em desvantagem em praticamente todos os indicadores sociais e achar que não existe alguma coisa que mantém essa desigualdade. Então, é isso que se chama de racismo estrutural. E esse racismo estrutural é isso que impacta a população, né? De forma que as taxas de suicídio acabam sendo maiores. Né? Essa é uma realidade bastante dura, e quando as pessoas têm consciência dessas realidades, é muito difícil conviver com isso. Então, depender da situação, do quanto essa pessoa tem uma rede de apoio, se ela não tiver, é muito difícil conviver com essa situação, com essa perspectiva, ou com essa falta de perspectiva. Então, agora eu vou apresentar os dados do Ministério da Saúde. Essa cartilha está disponível na internet, então é bastante fácil de encontrar. Eu achei interessante porque ela reúne coisas muito importantes. Não vou falar a maneira como os dados foram coletados, por questão de tempo, mas quais são as principais causas associadas ao suicídio em negros? O não lugar, né, é uma dessas que é apontada. Então, o não lugar, por exemplo, trainee de uma empresa não é para vocês, o não lugar. Ou querem acabar com as cotas nas universidades federais, que significa universidades federais não são para vocês, né? Ao mesmo tempo, ausência de sentimento de pertença. Porque quando a gente também faz parte de ambientes onde a gente é minoria, é sempre muito diferente. Uma pessoa negra, que apesar quando ela rompe a bolha desse preconceito, e ela consegue estar em ambientes onde ela não é, onde ela é minoria, ainda assim pode ser muito difícil para algumas, porque elas precisam lidar com esse sentimento de parece que eu não me encaixo nesse lugar, onde as pessoas não são parecidas comigo, onde as pessoas não entendem as questões que eu vivo. Né? Ao mesmo tempo, relatos de sentimento de inferioridade. Por quê? A gente cresce ouvindo sobre o papel e sobre a inferioridade das pessoas negras. Então, nós, como pessoas negras, também acabamos... a gente conta essa história. Então, não é que porque a pessoa é negra que ela não vai reproduzir comportamentos racistas, por exemplo. A gente também acredita, muitas vezes, que nós somos inferiores por conta do nosso pertencimento racial. Então, esses são sentimentos que estão muito ligados a possibilidade, a risco. Gente, eu acho que eu... Tinha travado, professora. Isso, percebi aqui. Vamos tomar aqui a questão da rejeição. A rejeição, então, acho que é um outro sentimento que a gente experimenta ao longo da vida, na escola, por exemplo, crianças negras muitas vezes isoladas, né? E a depender da escola, isso pode ser mais sério, se você estiver numa escola em que ela é a única criança, por exemplo, negra, né? A rejeição também nos relacionamentos amorosos, vai ter vários pesquisadores que vão falar sobre a solidão das pessoas negras, tanto da mulher, mas também do homem, que muitas vezes é um homem objetificado, né? A negligência a qual essa população está submetida, tanto em termos estatais, mas também a gente pode pensar na negligência em termos individuais, porque a população negra é a população mais empobrecida. Então, tem menos acesso a serviços, mas também pode ter relações mais conturbadas, que a negligência se ocorre de uma maneira mais frequente, assim como os maus tratos, né? Então, a gente vê também nos lares, para crianças que estão sendo adotadas, acabaram sendo tiradas das suas famílias, muitas dessas crianças são negras, e para você perder, né, para a família perder o direito, muitas vezes em função de maus tratos a que essa família submeteu, né, essa criança. Então, também são aspectos relacionados ao causas de suicídio. Pode passar. O abuso, aí a gente pode ter uma série, né, não vou conseguir detalhar aqui, mas abusos muito em função da raça, né, o abuso policial, que a gente tem observado nos últimos tempos, o abuso de autoridade, a gente tem aí uma série de exemplos, né. Mesmo o abuso das relações de trabalho, se a gente pensar no caso do menino Miguel, né, a mãe estava passeando com o cachorro, enfim, então,
é uma história constante de abusos. A violência a que essas pessoas, né, nós somos submetidos, a violência do racismo, a violência de ser tratado de maneira diferente por conta da sua cor, mas também a violência que causa as maiores taxas de homicídio, como eu mostrei, ou as maiores taxas de violência doméstica, né? O sentimento de inadequação e de inadaptação, porque você está em ambientes em que você não é, né, a sua cultura, ou a sua cor, ou as suas questões não são consideradas ou não são importantes, ou são minimizadas. A gente é sempre acusado de mimimi, né? Então, toda vez que a gente fala das nossas dores, isso é mimimi, isso é reclamação, isso é vitimismo, né? Então, isso também é uma carga bastante pesada, você tentar falar e você não se ouvir. O sentimento de incapacidade, porque muitas vezes, apesar da gente fazer muito, da gente se esforçar, da gente tentar, a gente não vai conseguir romper algumas barreiras. Então, esse discurso da meritocracia, ele não vale nesse sentido. A gente nem sempre vai conseguir, porque a gente tem, sim, um sistema que limita as nossas possibilidades de ação. A solidão, né, como eu falei, a rejeição, aqui novamente a solidão, mulheres negras, tem muitos trabalhos sobre a solidão da mulher negra, o isolamento social, que muitas vezes as pessoas acabam se colocando quando elas estão nesse embate constante, isso é muito difícil para elas acabam, elas tentam, e aí, enfim, vão acabar se isolando socialmente, ou são isoladas socialmente pelas outras pessoas. Pode passar. Então, outros fatores estão relacionados também, não aceitação da identidade racial, né? Então, muitas pessoas têm dificuldade de se assumir como pessoas negras, tanto que a gente tem muito fenômeno de falar, eu sou moreno, eu sou queimadinho do sol, né? É muito difícil se assumir como uma pessoa negra, porque a gente sabe o peso disso. Outros fatores relacionados à questão sexual também, então uma pessoa negra que fuja ao padrão heteronormativo, né, ou que seja transexual, ou que seja homossexual, essa pessoa pode ter dificuldade aí de assumir isso, porque ela já está submetida ao preconceito racial, né? E também as questões de classe social, a dificuldade de aceitar muitas vezes que você é uma pessoa negra e que a chance de mobilidade social ela é mais difícil, né? E menor também. Por favor, pode passar. Aqui alguns dados mostrando, então esses dados são entre 2012 e 2016, esses dados mostram que o número a porcentagem, né, proporção de suicídio, ela diminui um pouquinho entre pessoas brancas, é uma porcentagem alta, né, gente? A gente pensar 40% em 2012 e 39% em 2016 é muito alto. Isso aqui, gente, é para pessoas jovens, tá? Jovens é o quê? De 10 a 29 anos. Então, isso aqui é muito sério. 10 anos, é uma criança ainda, né? Até 29 anos. Então, ainda é jovem, ainda está entrando aí na vida adulta mais madura. Então, para pessoas negras, né, pretos e pardos, esse número ele aumenta um pouco. Então, ele vai de 46,2 para 49. Estou colocando aqui o dado dos pardos porque é o maior dado, tá? Para pretos, ele diminui um pouquinho. Mas, no total, você vai ter um aumento. Para os indígenas, é a mesma coisa. Você também observa um aumento. Ok? Pode passar. Aqui a tendência, a tendência de taxa de mortalidade, né, para negros, ela está em ascensão. Ela tem uma variação, na verdade, significativa entre 2012 e 2016, e para brancos ela está estável, tá? Na verdade, a gente não gostaria desse número para ninguém, né? A gente quer essa diminuição das taxas para todas as pessoas, mas a gente precisa ressaltar essa diferença para mostrar que o fator raça é determinante, né? E racismo, na verdade. Pode passar. Em 2016, a cada 10 suicídios em adolescentes e jovens, 6 ocorreram em negros. Então, de cada 10 jovens e adolescentes que se suicidaram, 6 eram jovens negros, né, até 29 anos, até 18 anos. Né, pode passar. Em 2016 também, o risco de suicídio foi 45% maior para adolescentes e jovens negros comparados aos brancos, tá? Então, pegando tanto homens quanto mulheres, jovens negros de um modo geral, a chance é 45% maior, para jovens negros em relação aos brancos. Pode passar.
Quando você fala só do sexo masculino, quando você separa por gênero, né? Só para o sexo masculino, compara, então, jovens do sexo masculino, brancos e negros, você tem risco de suicídio 50% maior entre os negros do que os brancos. Então, a cada 100 suicídios de jovens, de adolescentes e jovens brancos do sexo masculino, aconteceram 150, né? Então, teve 50 a mais de jovens negros, certo? Pode passar. Então, esse dado também é interessante, porque, apesar das mulheres, isso é um dado geral, serem as que mais tentam, né, em geral, o suicídio, a gente tem um maior número de suicídios realizados em homens. E o dado do suicídio na população negra masculina não é só na população negra, tá? Acho que vocês devem ter observado que o suicídio ele acaba sendo também bastante recorrente em homens. Com relação às jovens, né, do sexo feminino, o risco foi 20% maior entre as negras que entre as brancas. Então, se você teve 100 suicídios de jovens brancas, você teve 120 de negras. Pode passar. Então, na população negra, a cada suicídio no sexo feminino, ocorreu em média 6 no sexo masculino. Então, está comparando aqui entre as pessoas negras, né? Para cada né, no sexo feminino, a gente teve 6 do masculino. Então, a gente precisa pensar a questão do suicídio, especialmente para a população negra masculina. Pode passar. E aí, acho que a gente tem uma série de questões, né, para pensar especificamente em relação à população negra masculina. Acho que aí a gente tem, além das questões que se colocam para os homens de modo geral, que eu acredito que seja o menor cuidado à saúde, aspectos que estão ligados à masculinidade, né? Eu acho que esses são aspectos importantes e que impactam os homens negros também, mas a gente tem também as questões, como existe uma diferença entre os brancos e os negros, a gente não pode dizer que são só os aspectos relacionados à masculinidade. Muito provavelmente, os aspectos raciais também se colocam. Então, a gente precisa pensar na maior pressão a que esses jovens negros estão submetidos. Se ele é da periferia, ele tem uma chance maior de ser parado, né? De levar numa batida policial, ele ser parado, ele ser revistado, né? Ele tem aí uma chance maior de ser associado à criminalidade. Então, acho que isso deve representar uma pressão bastante grande para esses indivíduos, né? Enfim, então, acho que a gente pode pensar numa combinação das pressões representadas pelas questões da masculinidade, né, pelo nosso sistema patriarcal, que exige dos homens uma determinada postura, mas também as relações, as questões raciais, né? E o fato de que muitas vezes esse homem negro é um homem que não vai conseguir prover a sua família, uma vez que essas são as pessoas que são mais desempregadas e que são em empregos informais, então provavelmente passam mais dificuldades aí. Então, o papel do homem como provedor, ele fica mais ameaçado quando a gente está falando do homem negro. E isso é bastante, né, numa cultura que é extremamente patriarcal, esse é um fator bastante difícil e que pode levar os homens a cometer suicídio mais do que as mulheres, né? Então, esses são apenas alguns fatores. Eu quero agora me deter mais, eu apresentei todos esses dados, que são bastante trágicos, mas eu quero falar um pouquinho de coisas que a gente pode fazer. Acho que, em primeiro lugar, para pensar na prevenção ao suicídio de população negra, a gente precisa pensar em ações antirracistas, né? Então, não é só se declarar eu não sou racista, mas é também ter ações antirracistas de uma maneira geral. Então, é você defender, por exemplo, o prêmio no Magazine Luiza de pessoas negras. Mas a gente precisa entender por que isso acontece, né? Então, acho que a gente passa por uma mudança que seria aí, estrutural, né? Mas que exige formação, informação sobre toda a história do nosso país. Então, passa aí pelos aspectos educacionais. Acho que passa também pelas questões da saúde, o acesso da população negra aos serviços de saúde.
a gente sabe que ainda que exista uma política, existe a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, desde 2009, essa política, infelizmente, ela não é, né, implementada da maneira adequada, vamos dizer assim, ou que atinja todas as pessoas que precisam, mas a gente também pode pensar que a gente precisa aumentar o acesso da população à saúde, porque, em geral, tem menos acesso a médico, a medicações, e, principalmente, o cuidado da saúde mental da população negra. Acho que a gente precisa pensar estratégias específicas. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre o que fazer diante desse cenário no contexto acadêmico, porque é o contexto, né, do qual eu faço parte e que eu acho que a gente precisa pensar, começar a pensar a partir daí, porque a gente tem uma possibilidade de impactar outros cenários e outros ambientes. Pode passar. Eu acho que uma das primeiras coisas, que não é fácil, é reconhecer, cada um de nós precisa reconhecer, mas a instituição, né, a universidade, enquanto uma instituição, precisa ter esse reconhecimento, a partir das pessoas, né, que fazem parte dela, de que é uma instituição social, então ela também contribui para a reprodução e para a manutenção do racismo estrutural. Tá? Então, acho que esse é o primeiro passo para a gente adotar ações que contribuam para a prevenção do suicídio em pessoas negras. Se a gente continuar achando que, não, o racista é o outro, né? Essa palavra mexe muito com o imaginário popular brasileiro, racista é pesado, né? As pessoas têm muita dificuldade, mas é mais no sentido de também entender que esse é um aspecto social, né? Faz parte do que a gente vivencia. Então, a universidade precisa se reconhecer como uma instituição que reproduz e mantém o racismo estrutural. E aí, precisa fazer o quê? Promover mais espaços para estudo, para discussão, para debate, envolvendo toda a comunidade acadêmica. Então, por isso que eu acho esse espaço muito importante e parabenizo a iniciativa de incluir esse tema aqui na jornada. Eu não sei se houve uma falha minha, me desculpa, eu não sei se houve uma fala sobre o suicídio na população indígena, mas para uma segunda jornada, eu acho que seria muito relevante considerar, porque nós estamos no Mato Grosso do Sul, que é um estado que tem uma população indígena grande, e o suicídio também é uma temática bastante preocupante entre indígenas, né? Então, promover esses espaços é muito importante. A gente precisa falar sobre esses temas. E a gente precisa começar a falar sem tanto medo de estar, né? Mas eu preciso, né? De se implicar. Né? Numa sociedade que é machista, que é racista, a gente vai ser também dessa maneira, a menos que a gente se desconstrua, né? A menos que a gente tente entender o que acontece, por que a sociedade funciona dessa maneira. Então, parabenizo pela sua iniciativa, mas sugiro que isso se amplie, né? Que continue acontecendo e se amplie por toda a universidade. Pode passar, por favor? Outra coisa que é importante, que tem aí questões estruturais, históricas, que dificultam o acesso da população negra. Então, me parece importante a manutenção das cotas, para que essa população tenha acesso, para que a gente possa lidar com as questões relacionadas à própria... meu Deus, perdi a palavra aqui. A questão de você pensar no que aconteceu no passado, reparação. Mas não só na questão da reparação, para mim, particularmente, as cotas são muito mais uma maneira também de você garantir uma diminuição da desigualdade social brasileira. Né? Eu acho que esse é um argumento que me toca mais. Então, acho que garantir as cotas. E por quê? Você tendo pessoas negras nas universidades, não necessariamente elas precisam estudar esse tema, né? Não tem também uma obrigação, mas
Muitas vezes elas podem se interessar em estudar esses temas e a gente começa a ter mais produção, mais conhecimento circulando a respeito de coisas que a gente acreditava que eram verdades e que hoje a gente tem repensado, né, olhado de uma outra maneira. Então, acho fundamental garantir o acesso, até para você não ter esse sentimento de esse lugar não é para mim. Muito ruim você estar numa sala de aula que você é a única pessoa negra. Né? Você está num curso em que você é a única pessoa negra. Então, as cotas contribuem para que você tenha mais pessoas negras e que você não tenha esse sentimento também tão acirrado. Então, você lida aí, né? Você começa a ter mais... E também para as pessoas, de modo geral, para elas começarem a entender que é normal as pessoas, né, negras e indígenas estarem ocupando esses espaços, afinal de contas. Fazemos parte dessa sociedade. Pode passar. Já estou terminando. Outro aspecto que eu acho fundamental é garantir a aplicação da lei. Então, assim, são todas coisas que não são simples, né? São ações, claro, que a gente pode adotar num nível um pouco menor, mas a maioria delas exige ações institucionais, tá? Eu acho que as ações individuais são importantes, mas quando a gente está falando de um dado como aquele do suicídio, né, que é um dado estrutural, que é um dado tão amplo, a gente precisa pensar em ações institucionais. Então, para as universidades, eu penso, a gente tem uma lei que garante, né, essa lei 10.639, né, que garante o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas instituições de ensino. Então, na universidade, ela existe no curso de licenciatura. Os cursos têm que ter a disciplina de educação das relações étnico-raciais. Mas eu já soube de cursos de licenciatura que não tem essa disciplina como obrigatória. Então, isso é uma lei, mas que não é cumprida, né? Então, eu acho que uma maneira também é você ter essas disciplinas e ter esses conteúdos sobre história, sobre cultura, sobre os aspectos relevantes para cada curso, né? Sobre população negra e população indígena, no curso. Então, para a licenciatura é fundamental que essas pessoas vão ser professoras, mas especialmente nos cursos de história, nos cursos de artes, enfim, mas eu imagino que para todos os cursos de graduação, aspectos que sejam relevantes para cada curso, né? Então, pode passar. Eu também penso, isso aqui garantia, já falei, isso vai estar repetido, pode passar. Outra coisa que eu penso, agora especificamente nos cursos de psicologia, medicina e enfermagem, pensando aqui na UFMS, mas em outros cursos da área de saúde, né, a gente precisa inserir essa temática. Então, a gente precisa pensar no impacto da raça e do racismo no processo de subjetivação de pessoas negras. A Thalita, que tem, né, estudando esses aspectos, eu não sei que aspectos ela vai abordar, mas talvez ela possa falar sobre isso. A gente toma como se os processos de subjetivação fossem universais. E a gente não pode desconsiderar o impacto do contexto histórico, social, para a subjetivação de pessoas negras. E a gente também precisa entender como intervir ao atender pessoas negras, quer elas relatam ou não queixas relacionadas a racismo. Então, tem várias iniciativas de terapia racial. Se vocês procurarem pela internet, vocês vão encontrar muitos profissionais que estão começando a pensar nesses aspectos. Então, acho que isso é fundamental. E só que esses profissionais, eles vão fazer isso como? Depois que eles se formam, vão começar a estudar isso por conta própria, né? A gente precisa começar a institucionalizar isso. Isso tem que estar nas universidades. Especialmente nesses cursos que vão lidar especificamente com saúde mental. Ok? Pode passar. Estou concluindo. Outra coisa que eu acho fundamental, proporcionar esses espaços especializados para escuta e acolhimento da população acadêmica negra. Então, se você quer diminuir o impacto que o racismo tem sobre as pessoas, eu acho que tem espaços específicos com pessoas especializadas, que entendam dessas questões e que saibam como lidar, como tratar, né, como acolher essas demandas que chegam. O que mais? E acho que, né, são algumas diretrizes que eu consegui pensar para essas, né, para as universidades. Tem muito a ser feito, mas eu falo aqui do espaço, né, do meu lugar de fala, né, aqui como professora. Então, agradeço muito o convite, deixo meu contato também, o do LEAB, caso vocês queiram ter mais informações.
Muito obrigada, professora, sua fala foi muito pertinente, muito importante. Agora eu passo para a psicóloga Thalita. Ô Thaís, só pegar um gancho aqui enquanto a Thalita entra. Ontem a gente teve uma mesa de psicologia sobre direitos humanos, né, com a Sônia Grupps, que falou sobre os indígenas, que é uma professora aqui da UCBB, o Léo, da Casa Satine, e a Carol, que eu não lembro qual instituição que ela está vinculada, que falou também da população negra, assim, só para reforçar aí um pouquinho. Uhum. Thalita. Carol faz mestrado, e a Sônia, é verdade, eu vi que a Sônia ia participar, então que bom que teve inclusão. Isso, a Carol é do mestrando aqui da universidade, desculpa. Oi, gente, boa tarde. Bom, eu estou em Minas, né, em Belo Horizonte, então aqui já é tarde, a gente está num fuso horário diferente. Eu cheguei 10h30 da manhã, horário de Brasília, falando para a Cecília, gente, mas o link está dando errado, não está aberto, não está funcionando. Então, bom, para iniciar, né, a minha fala, eu gosto sempre de me apresentar, né, e localizar a partir de onde eu falo. Então, estou localizando, inclusive, geopoliticamente, né, estou em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e a gente está com um fuso horário diferente, né, então estou com 1 hora a mais do que vocês, né. Bom, foi muito bacana ter acompanhado a apresentação da professora Thaís. Acho que ela vai dialogar muito com o que eu penso, o que eu pretendo, né, trazer para conversar com vocês. E, bom, vou passar para falar um pouquinho de mim, de como que eu pretendo abordar a temática, né, do suicídio das relações raciais, né. Então, como eu disse, eu gosto de me apresentar, né, localizar de onde eu falo. Meu nome é Thalita, como já fui apresentada. Eu sou psicóloga social e psicanalista. Então, ao longo da minha graduação, né, eu tive uma trajetória muito grande na psicologia social. Meu mestrado foi na psicologia social, né, eu estudei violências contra as mulheres e interseccionalidades. Fui colega do Alberto no mestrado, né. Depois do mestrado, eu atuei um tempo na área da psicologia social, lecionei um tempo na área da psicologia da educação, fiz uma especialização em teoria psicanalítica, e agora eu estou no meu 3º ano de doutorado em psicanálise. Meu percurso acadêmico sempre foi aqui na UFMG, sabe? A única experiência que eu tive fora da UFMG foi quando eu fui dar aula na UFOP, assim, como professora substituta. Então, minha realidade é muito a partir da Universidade Federal de Minas Gerais, de Belo Horizonte. E eu acho sempre importante pensar as especificidades, né, que que a geografia, né, a geopolítica traz para pensar as questões do racismo, né? Então, como que pensar o racismo aqui em Minas é diferente de pensar o racismo aí, né, na realidade de vocês. Minha inserção com a psicanálise, né, além disso, eu também sou coordenadora da Comissão de Orientação em Psicologia e Relações Étnico-Raciais do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, né? A gente fundou essa comissão aqui em 2017, justamente porque nós percebíamos o quanto que a temática racial, ela era pouco tratada, né, dentro da categoria psi, tanto nos nossos cursos de formação, quanto em projetos de formação continuada. Então, nós nos incomodávamos enquanto psicólogas e psicólogos negros. A maioria das pessoas que estão na comissão, se não quase todo mundo, é negra e negra, e não é por um acaso, né? A gente sempre se incomodou com essa ausência, né, do debate racial na psicologia, e em 2017 a gente fundou essa comissão. Então, estamos desde 2017 atuando, propondo ações de enfrentamento ao racismo dentro da categoria psi, no estado de Minas Gerais, que é um estado muito grande e diverso também, sabe? Então, a gente conversa também sobre essas especificidades do racismo dentro do estado de Minas, né? Como que é o racismo no sul de Minas, no norte de Minas, aqui na capital,
né, no Triângulo Mineiro, enfim, então acho sempre importante trazer essa dimensão interseccional. A minha história com a psicanálise, eu começo a ver a psicanálise de uma outra forma, justamente quando eu começo a ler autoras e autores que têm uma perspectiva psicanalítica racializada. Então, durante o meu mestrado, eu tive contato com o livro Tornar-se Negro, né, da Neuza Santos Souza, e Pele Negra e Máscaras Brancas, do Franz Fanon. E o meu mestrado, como eu disse, foi na psicologia social. Então, na psicologia social, fui ler psicanalistas que falam sobre a questão do quanto que o psiquismo, a subjetividade, ela é, sim, constituída a partir das relações raciais e coloniais, né? Porque o Fanon vai falar muito sobre a questão do colonialismo também. Então, já fica essas dicas de referências, de leituras, para quem não conhece, e para quem conhece também, sempre bom relembrar e ler mais de uma vez, cada leitura é uma leitura nova, né? Bem, e aí, agora, né, que eu me apresentei um bocado, a partir de quais lugares que eu estou falando, queria falar um pouco com vocês sobre retomar algo que a professora Thaís já falou muito bem, me contemplou muito, que é sobre a questão do que são relações raciais, né? Na nossa comissão, o nome da nossa comissão é Comissão de Psicologia e Relações Raciais, Étnico-Raciais, porque a gente pretendemos trabalhar com as questões que envolvem outros povos também, que são tidos como minoritários e não necessariamente minoritários em termos de quantidade, né? Porque nós, população negra, somos maioria populacional, mas temos uma subrepresentatividade, né? Então, somos minorias nesse sentido. A gente sempre quis trabalhar especialmente com a questão indígena, mas nós temos tido muita dificuldade de abordar esse tema, sabe? Então, a gente não esqueceu da importância, a gente tem sempre tentado pensar, mas temos tido nossas dificuldades, sabe? De pensar como que o racismo, as relações raciais, elas atravessam a vivência de outros grupos, né? Como os povos quilombolas, povos indígenas, povos de terreiro, né? Bom, mas por que relações raciais? Porque as dinâmicas do racismo, elas são relacionais, relação relacional, né? Parece óbvio, mas quando a gente vai estudar e entender as dinâmicas do racismo no Brasil, a gente percebe que a dinâmica relacional, ela se perde, ela é recalcada, digamos, né? Em termos psicanalíticos. Porque geralmente se pensa na temática do racismo e das relações raciais no Brasil a partir somente da questão negra, como se fosse um problema negro, o racismo como se fosse um problema negro, né? E aí, isso é um perigo, isso é uma questão muito séria, problemática, porque se tem gente sendo prejudicado com o racismo, se tem gente sendo oprimido, historicamente cerceado de bens, direitos, acessos, né, direitos fundamentais, tem gente que está ganhando com isso, né? Afinal de contas, se é uma dinâmica, tem que olhar os vários lados que essa dinâmica tem, né? Então, pensar em relações raciais é importante para deslocar a questão do racismo como se fosse um problema negro. E o que seria esse problema negro? Olha, se é um problema negro, negros que resolvam, né? Não tenho nada a ver com isso, né? Lavo minhas mãos. E não é bem assim, né? Então, eu acho sempre importante pensar em termos de relações raciais justamente por isso, para implicar tanto os grupos que são oprimidos, quanto os grupos que são privilegiados e opressores, historicamente opressores, né? Então, acho sempre importante pensar as dinâmicas, né, da branquitude, né, que diz que é importante pensar a branquitude não apenas como uma identidade, mas como uma forma de organização social que delibera, que define que tudo que é relacionado ao branco é a referência, é o parâmetro universal para todos os demais povos, grupos raciais, étnicos e raciais, né? E acho importante, então, trazer essa dimensão da branquitude e, como a professora Thaís bem colocou, a questão do racismo estrutural, né? Então, é importante a gente pensar que a história do país, a história do Brasil, ela se organiza, sim, necessariamente a partir de questões raciais, sabe?
o racismo, ou seja, essa ideia de que existem raças superiores, raças inferiores, que existem grupos humanos e grupos inumanos, porque quando a gente começa a estudar a história do conceito de raça, de racismo, o que estava em jogo era justamente isso. Determinados grupos, determinados sujeitos não eram considerados como seres humanos. Olha que pesado, que profundo, que coisa mais importante de ser levada em consideração, né? Então, o Brasil, ele se estruturou a partir dos processos de escravização, foi construído a partir dos processos de escravização, justamente, e esses processos, né, estão relacionados com os processos de colonização e do racismo, né? Então, de conceber que a população negra não era considerada humana ou menos humana, e que, portanto, poderia trabalhar de forma não remunerada em condições deploráveis, né? Então, a nossa história, nós temos 132 anos de suposta abolição da escravatura, enquanto nós temos 520 anos de história. É muito pouco, né? Tempo de história em que a população negra é reconhecida como humana nessa sociedade. E será que... Então, convido vocês a pensarem, bem, possivelmente ficou vestígios e resquícios dessa história de desumanização da população negra na cultura, no imaginário, na subjetividade da população brasileira de um modo geral, né? Então, acho que é por isso é sempre importante ressaltar e retomar o quanto que o racismo estrutural, ele não deve ser pensado como um recorte, ele deve ser pensado como parte da estruturação, né? Então, a gente, principalmente do campo psi, que acaba sendo, né, uma ciência, uma área de atuação que supõe um sujeito universal, acaba fazendo determinados apagamentos, determinadas escolhas, né? E que, então, a minha questão é de que a gente não pode escolher não falar do racismo estrutural, porque ele é determinante. E eu acho importante pensar também como que esses processos, né, macro-sociais, de organização social, como que será que eles atravessam, influenciam os processos de subjetivação, ou seja, os processos de constituição da subjetividade, né, os processos de constituição do psiquismo, que é uma pergunta que sempre me acompanhou ao longo da graduação em psicologia e que eu não via muita resposta, E quando eu via respostas, assim, as áreas da psicologia que eu mais via, né, tentar se haver com esse problema era, na verdade, né, a psicologia social. Mas, como eu estou dizendo, é importante todas as áreas da psicologia, todas as teorias se haverem com o assunto, né? E aí, por isso que eu estou na psicanálise tentando propor uma teorização que leve em consideração o fato de que todas nós somos subjetivados, constituímos nosso psiquismo a partir das relações raciais, mais especificamente a partir do racismo, né? E quando eu digo todas nós, eu estou falando todas nós de todos os grupos raciais, não apenas pessoas negras, né? Especialmente pessoas brancas, né? Então, que esse processo, ele acontece, ele se dá desde as origens do nosso psiquismo, e que isso é fundamental para a constituição, né, da autoimagem, da tópica psíquica, do eu, né? Do super-eu, né? Então, trazendo para a psicanálise, a minha proposta é de colocar, de pensar a raça como um conceito para a teoria psicanalítica. Então, eu estou fazendo isso a partir de uma teoria específica da psicanálise, que é a teoria da sedução generalizada, do Jean Laplanche, e estou propondo um conceito, que é o conceito de mensagens enigmáticas de designação de raça. E por que eu estou trazendo isso tudo? Para fazer essa ponte, né, assim, de como pensar que esses processos que são históricos, que são estruturantes, como é que isso entra no nosso psiquismo, sabe? E se entra, né, o que será que isso tem a ver com saúde mental? Será que isso tem a ver com suicídio, em alguma medida?
né? Então, sim, para mim, sim, isso tem tudo a ver com suicídio. Então, é um bocado disso que eu tenho tentado fazer, né, na minha prática psi, no meu doutorado, enfim, de tentar trazer as teorias psi para fazer um diálogo com os estudos raciais, os estudos decoloniais, feministas, né, para a gente entender como esses processos de constituição do psiquismo, eles são sociopolítico e culturais, né. E aí, é importante pensar, então, né, que desde as origens do nosso psiquismo, desde que a gente nasce, a gente está inserida num sócios, e esse sócio se organiza a partir do que a Neuza Santos Souza e o Franz Fanon vão chamar de mito negro, que é essa hierarquização racial que atribui tudo o que é ruim, feio, inferior, menos inteligente à negritude. E o contrário, tudo que é bom, bonito, inteligente, superior, humano, é relacionado à branquitude, né? E aí, acho importante a gente pensar sobre o quanto que, se isso é algo que nos acompanha desde as origens, desde que a gente é muito pequeno, né, assim, que constitui, inclusive, a subjetividade dos sócios, ou seja, dos nossos pais, da nossa família, dos grupos nos quais nós nos inserimos, né, desde a primeira infância, né, escola, vizinhos, enfim, TV, televisão, mídias, né, se esse mito negro, se essa inferiorização da negritude, ela está presente em todos os espaços, como é que eu vou construir uma pessoa negra, vou construir uma autoimagem positiva de mim mesma, né? Como eu vou pensar, né, numa perspectiva de vida, num espaço, num mundo que me negligencia, que me violenta, que me enxerga como inferior, e não só me enxerga, me trata como tal, né? Então, acho muito importante, especialmente porque eu imagino que a maioria das pessoas que estão assistindo essa palestra sejam da psicologia, né? Que vocês levem esse questionamento ao longo da formação de vocês e depois da formação de vocês, onde quer que vocês atuem, sabe? Se for na psicologia do trabalho, organizacional, no consultório, nas políticas públicas especialmente, né? Porque o alvo majoritário das políticas públicas é a população negra, né? Então a gente precisa levar esse questionamento, sabe? Para onde quer que a gente vá. E não só como psicólogos e psicólogos, mas como sujeitos racializados que estamos no mundo, né? E aí, então, eu trouxe uma dimensão da minha compreensão de como que o racismo, ele se organiza no nosso psiquismo e organiza o nosso psiquismo, e quero pensar agora com vocês também sobre o quanto que, além dos indivíduos, as instituições, elas também se organizam a partir do racismo, né? Que é o que a gente nomeia como racismo institucional, que é essa forma das instituições pensarem os sujeitos que vão ser atendidos, as normas de organização, os comportamentos, que acaba dificultando ou impossibilitando que determinados grupos sejam atendidos ou bem atendidos, que eles consigam aderir aos serviços, sabe? Então, olha só como que o racismo é estrutural em todos os níveis, né? É estrutural da sociedade, é estrutural das instituições e é estrutural também do nosso psiquismo, de todo o psiquismo de todos nós, de todas as pessoas. Então, é muito complexo, né? E a gente precisa ter essas dimensões. Então, o racismo institucional, ele atua de uma forma que não aceita ou distrata a população negra, indígena, quilombola, de forma que dificulte ou impossibilite a sua adesão aos serviços, né? Eu conheci o Alberto, né, no mestrado em 2013, e em 2014 eu fiz uma pesquisa com ele, da Fiocruz, sobre a PNAD, que é a Política Nacional Integral de Saúde do Homem, né? E aí nessa pesquisa a gente investigou como que as instituições, né, de saúde, elas acabam produzindo impossibilidades dos homens acessarem os serviços,
né? Então, práticas que dificultam ou práticas que realmente expulsam os homens desses ambientes, né? Os próprios trabalhadores, eles também estão, obviamente, imersos nessa cultura que não atrela homem ao cuidado, né? Então, há uma reprodução a nível do indivíduo, da instituição e da sociedade como um todo, que dificulta que os homens se pensem enquanto sujeitos de cuidado, que acessem esses lugares. Então, a lógica é a mesma para o racismo institucional, no caso, né? Então, de olhar para a população negra de uma forma preconceituosa, de suspeitar da veracidade das coisas que nós, enquanto população negra, falamos. Eu me lembro de um evento que eu participei sobre anemia falciforme, que é uma doença que atinge, né, a população negra, de várias pessoas que têm a doença falciforme relatando que elas têm crises de dor muito fortes, terríveis, e que elas vão ao serviço de saúde para serem atendidas e para terem algum tratamento para essa dor, né, aguda, essa crise de dor que elas têm, e os médicos deslegitimarem que elas estão realmente sentindo essa dor que elas estão falando que estão sentindo, sabe? Então, tem de olhar com desconfiança, de pressupor que nós, população negra, somos mais fortes e resistentes à dor. Isso tudo está no nosso imaginário social. Vocês já devem ter ouvido coisas do tipo, né? Negras e negros conseguem correr mais porque tem alguma coisa biológica ali que faz com que a gente tenha mais resistência, sabe? E isso se materializa nas práticas no campo da saúde, por exemplo, não só da saúde, mas no campo da saúde, por exemplo, quando a gente vai ver os dados sobre violência obstétrica, que vocês já devem ter visto, quem não viu, convite para pesquisar, das mulheres negras, elas receberem muito menos atenção durante o parto e menos anestesia também, sabe? Porque os médicos, os enfermeiros, os profissionais da saúde olham para aquela pessoa, para aquela mulher, como uma pessoa mais resistente à dor, mais forte. Isso vem de onde? Isso tem tudo a ver com a nossa história de escravização, né, gente? De encarar um corpo negro como algo relacionado à força, né? A força de trabalho, resistência, né? Então, olha que loucura como essas coisas continuam no nosso imaginário, na nossa cultura e nos nossos psiquismos, nas nossas subjetividades. A gente atua no mundo a partir dessas coisas, a gente reproduz e materializa isso. E um convite que eu sempre faço é de pensar que, se o racismo estrutura a sociedade, os psiquismos, todos nós somos atravessados pelo racismo, sabe? E que é uma ação política cotidiana tentar se desvencilhar de uma prática racista, né? Não é porque eu sou uma pessoa negra que eu não vou ter comportamentos racistas. Afinal de contas, é assim que eu vim ao mundo, né? Assim, é assim que o mundo se estrutura. Eu vou reproduzir o que eu aprendi, como o mundo se organiza, né? Então, agora focando um pouco mais sobre a questão do suicídio na população negra, achei muito importante e muito completa, né, as informações que a professora Thaís trouxe. Então, é sabido que a população negra ela tem taxas muito maiores de suicídio, os jovens negros especialmente, né, eles têm uma maior probabilidade de suicidar, e aí esse dado é muito importante, porque como a professora Thaís salientou, crianças de 10 anos, gente, crianças, sabe, a gente está falando de seres em desenvolvimento, e que já estão mais aptos, mais suscetíveis, aliás, a terem ideações suicidas, ou se matarem efetivamente, né? Então, olha só, o que será que acontece, né? Que faz com que crianças tão novas, jovens e adultos, homens e mulheres, tenham uma maior probabilidade de se matarem, né? Então, eu queria pensar, né, assim, o suicídio enquanto uma questão que está relacionada com a saúde, está relacionada com a educação, está relacionada à assistência social,
está relacionada com alimentação, com moradia, né? A saúde mental, o suicídio, ele é um fenômeno complexo e precisa ser visto de uma forma complexa também, né? Então, estamos em setembro, que tem sido pensado como mês, o Setembro Amarelo, né? Mês de prevenção ao suicídio, e aí eu acho sempre muito importante a gente ter uma perspectiva crítica sobre esse mês, né, assim, de prevenção, porque há ainda, especialmente na área psi, uma perspectiva individualizante, psicologizante sobre a saúde mental, sobre o suicídio, né? E a gente precisa entender que o suicídio está relacionado com a estrutura de vida, com as condições que essa pessoa tem, com toda uma história que ela tem, né? Com toda uma história, inclusive, familiar que ela tem, né? E quando a gente fala de racismo, é sempre importante lembrar e entender quem são, né? Qual é a população, que população negra é essa, quais são os direitos fundamentais e básicos que elas têm tido acesso, né? Então, de fazer uma perspectiva, de entender a saúde mental e o suicídio de uma forma mais complexa, né? Então, alguns elementos que são muito importantes para a gente pensar essa alta taxa de suicídio entre pessoas negras, né? A impossibilidade de ter acesso a direitos, ao bem viver, né? Alta taxa de homicídios, de desemprego e uma falta de perspectiva de futuro, né? Acho importante trazer também questões interseccionais, né? Assim, para pensar a questão do sofrimento da população negra e do sofrimento mental da população negra, saúde mental, como, por exemplo, as questões de gênero, né? O quanto que os homens negros, né, eles são atravessados pelo machismo, né, que organiza também nossa sociedade e que atribui, né, que o cuidado, né, as práticas de cuidado, elas não são elas não podem ser realizadas pelos homens, uma cultura que dificulta pensar o cuidado como algo possível, que negligencia as emoções dos homens, especialmente dos homens negros, né, que, como a gente está conversando aqui, aliás, eu estou falando, mas estou vendo que vocês têm concordado, que a população negra ela ainda é muito colocada nesse lugar do corpo, né, então a subjetividade, ela é inclusive negada, né, pensar nisso, estou custando viver, né? Quiçá pensar na minha saúde mental, afinal de contas, eu estou buscando minha alimentação, minha moradia, né? Como é que eu vou ter uma saúde mental, inclusive, se eu não tenho onde morar, não é mesmo? E também, ainda sobre questões de gênero, sobre a solidão das mulheres negras, e aí pensar a solidão das mulheres negras, não apenas no campo afetivo sexual, dos relacionamentos, né? Mas também do quanto que as mulheres negras, nós somos muito sozinhas nos espaços que nós estamos, nós somos muito sobrecarregadas, né? Nós somos arrimo de família, a gente acaba tendo que levar muitas responsabilidades justamente pelas dinâmicas de gênero também. Nós ainda somos aquelas que organizamos as famílias, né? Então, essa solidão que é tanto no campo afetivo sexual, como em outros aspectos também. Pensar interseccionalmente com relação à idade também. Então, pensar sobre as desigualdades sociais que levam jovens negros e negras a se envolverem na guerra do tráfico de drogas, e que acaba aumentando, né, e constituindo o que a gente nomeia como genocídio da população negra, né, da juventude negra, de jovens negras e negros morrendo muito novos, uma taxa assim, elevadíssima, né, dos homicídios, então, que eles acabam se envolvendo nessas disputas e acabam sendo mortos pela polícia ou mesmo entre facções rivais. A questão da falta de perspectiva de vida também, né, afinal de contas, se a sociedade me vê como um ser descartável, que não tem futuro, que é negativo, que merece ser bandido bom, é bandido morto, e eu sendo negro, eu já sou visto como bandido necessariamente, que perspectiva de futuro que eu tenho, né? Que vontade de viver que eu vou ter, né? Que acaba afetando e tendo uma morte prematura.
a questão dos territórios, né, das violências urbanas, que têm especificidades a partir dos lugares que esses jovens e essas jovens estão inseridos, a questão, inclusive, geopolítica, né, como eu falei no início, das diferenças dos territórios, né, do país, que é um país continental, então, que tem especificidades e que precisam ser muito levadas em consideração para pensar, para identificar as dinâmicas do racismo e para pensar políticas, né, de atuação. As questões de sexualidade, né, então as dinâmicas de opressão que dificultam a aceitação de determinadas orientações sexuais e identidades de gênero. Então, jovens e adultos, né, pessoas negras também têm sexualidade, também têm orientação sexual e também têm identidade de gênero, né? Então, olha só o quão complexo que é pensar um ser humano a partir de todas essas questões que nos constituem, né? E, obviamente, também falar sobre as questões de classe, né? O quanto que a concentração de renda e a desigualdade social, junto com o racismo institucional, por exemplo, implica num não atendimento, um atendimento muito ruim para a população negra, né? Então, e é uma população, né, que, justamente pela história do país, pela história da sociedade brasileira, geralmente são famílias que sofrem com negligências intergeracionais, né? Então, é uma bola de neve, né? Assim, é uma história de uma família que tem sido, ao longo do tempo, violentada, né? Ou impossibilitada de ter condições mínimas de saúde, de vida, né? De bem viver. Então, eu acho sempre importante pensar o Setembro Amarelo de uma forma racializada, né? Um Setembro Amarelo negro, para a gente colocar mais cor, o quanto que é necessário pensar que as estatísticas, elas estão explicitando, e não é um dado novo, sabe? É um dado já antigo, que a maior parte da população que se suicida é negra. Então, um Setembro Amarelo negro que leva em consideração as questões do racismo e o quanto que a população negra, por conta das dinâmicas raciais, ela é mais afetada, e é nessa dinâmica, né, assim, de não acessos, de muitas preocupações, de muitas violências, de muitas negligências do Estado, né, enfim, da comunidade. Então, a gente precisa pensar sempre o Setembro Amarelo racializado, né? Imagino que vocês tenham falado também sobre o Setembro Amarelo a partir das questões de sexualidade, né, o quanto que também há dados que explicitam como a população LGBTQI+, ela também é uma população que tem taxas muito altas de suicídio, né, então, para a gente pensar as políticas de suicídio e as políticas de prevenção, aliás, ao suicídio, a gente tem que pensar que esses sujeitos que são eles são sujeitos complexos, atravessados por diversas questões, né? Não é um sujeito universal, no caso, desracializado, sem identidade de gênero, sem orientação sexual, nem nada do tipo. E, por fim, né, queria falar com vocês sobre, e aí, como lidar com pessoas que estão tendo, né, ideações suicidas, né? Que eu acho que é uma parte muito importante da gente conversar também, né? Então, eu vou falar muito a partir da minha prática enquanto psicóloga clínica, né, enquanto psicanalista, mas muitas das coisas aqui que eu vou falar, super rapidamente, porque o tempo já deu, né, já estourei o tempo aqui, mas muitas coisas servem para pessoas que não são psicólogas e psicólogos também, né? Então, um ponto muito importante para a gente lidar com pessoas que estão tendo ideações suicidas é a questão de pensar junto com essa pessoa uma rede de apoio, sabe? Então, de que as pessoas que estão no entorno dessa pessoa, que elas estejam cientes, né, do sofrimento que essa pessoa está passando, que elas sejam ativas no processo de cuidado, sabe, com essa pessoa. E é importante que essa pessoa, ela esteja presente e ativa nessa construção dessa rede de apoio, né? Então, é muito fundamental entender que não é algo que não pode ser tratado de uma forma pessoalizada, né? Não é uma coisa que uma pessoa vai dar conta da situação que é tão complexa, né? E aí, pensando nessa rede de apoio, né, acioná-la
juntamente com a pessoa que está tendo ideação suicida, a fim de que haja estratégias de construção de estratégias de cuidados, né? Então, pensar conjuntamente formas, né, de não deixar essa pessoa sozinha, de auxiliá-la, inclusive, no acionamento, né, da política de saúde, né? Então, é muito importante que essa pessoa construa, junto com a sua rede de apoio, essas estratégias de cuidado. É fundamental também o encaminhamento para atendimento na rede de saúde, seja a rede pública ou privada, né? E enquanto psicóloga e psicólogo, né? É importante que a gente acompanhe esse processo, porque vai ser uma questão que envolve outros profissionais que vão estar, né? Que devem ser inseridos no cuidado dessa pessoa, né? E, né, uma coisa que é muito importante, que eu, enquanto psicóloga clínica, enquanto psicanalista, faço também, é tentar aumentar o nível de atendimento que eu faço com essa pessoa, né? Então, estar mais próxima dessa pessoa e da rede de apoio dela, né? A fim de garantir uma maior estabilidade para essa pessoa até que ela consiga estar melhor, né? Bom, em linhas gerais, é isso tudo que eu queria falar com vocês. Agradeço muito o convite, né? E parabenizo muito pela iniciativa de vocês, do grupo. E espero que vocês continuem com esse projeto, né? Com essa jornada ao longo dos anos e inserindo cada vez mais outros temas e questões que são muito importantes para a gente pensar a questão do suicídio, né? Então, muito obrigada. É isso. Agradecemos a participação, né, das duas. São assuntos muito importantes, né? Muitas informações. E eu gostaria de pedir que quem quisesse, ou quem pudesse, ligasse o microfone para a gente dar uma salva de palmas, tanto para o aniversário, quanto pelas falas. Parabéns por saída, né? Agora eu passo a fala para a monitora Cecília, que vai falar as perguntas que foram. Bom, então, vamos para as perguntas, mas eu já gostaria de agradecer a oportunidade para agradecer vocês, né? E foram falas muito enriquecedoras e com certeza vieram a somar bastante para todos nós que estamos aqui. Bom, então vou começar pela pergunta do Eduardo Queiroz. E, bom, Thaís, quando você falou com a gente sobre as principais causas associadas ao suicídio em negros, o Eduardo, ele perguntou, sobre o sistema de cotas, existem pessoas contra e a favor pelo fato da desigualdade em educação, pela desigualdade em educação, desigualdade financeira, etc. Mas esse método de ocuparmos ambientes dessa forma seria ainda a contribuição ao racismo? Aí ele adicionou outro comentário. Por apenas estar ali por ser negro e pobre? Aí ele pediu uma resposta especificamente da Thaís, mas com certeza a Thalita também tem outros conhecimentos para a gente somar aqui, né? Então, obrigada, Eduardo, pela pergunta. Com relação às cotas, eu acho bastante importante a gente evidenciar, no primeiro momento, que a lei, pelo menos nas universidades federais, ela é para escolas públicas. Tá? Então, a cota racial é uma subcota dentro da cota social, que é para a escola pública. Então, só tem direito em se inscrever para a cota quem estudou o ensino médio todo numa escola pública. E aí, a pessoa branca também pode se inscrever. A pessoa branca que estudou numa escola pública e que tem uma renda inferior a um salário mínimo e meio, ou que tem uma renda superior, também pode, né? Então, acho que o primeiro momento é evidenciar que a cota é social. Dentro das cotas, tem uma porcentagem aí que vai ser para pessoas negras. Então, dentro do grupo da escola pública que ganha
menos de salário mínimo e meio per capita, e os que ganham mais, vai ter metade para pessoas pretas, pardas e indígenas, tá? Os dois subgrupos. Então, acho que esse é um primeiro equívoco, e as pessoas muitas vezes não sabem, que a cota é social e também racial. As cotas, eu sei que isso gera muita dúvida, mas se a gente considera, claro, o Brasil tem inúmeras desigualdades, né, social, mas, e muita gente fala, mas se a maioria da população negra, então, é uma população pobre, a gente pode ter sua cota social. A questão é que quando a gente coloca sua cota social, a gente está desconsiderando tudo isso que eu falei e que a Thalita trouxe aqui exemplos, né, também, mais particulares da vivência das pessoas. Então, é como se a gente estivesse dizendo que o racismo não impacta, e ele impacta, né? Então, quando eu falo que uma pessoa negra tem mais chances de cometer suicídio que uma pessoa branca, eu posso pegar essas pessoas mais ou menos no mesmo nível de vida, né, tanto quanto isso é possível, e ainda assim a pessoa negra vai ter maiores chances de cometer um suicídio. Então, eu estou falando que tem sim um impacto, muito provavelmente em função da questão racial, né? E aí, quando a gente também fala das cotas, as pessoas que entram por esse sistema, não quer dizer que elas estão na universidade só porque elas são negras. Não quer dizer que elas não tenham mérito, tá? Elas têm que fazer a prova do mesmo jeito, elas têm que ser aprovadas, então tem uma nota também para essas pessoas. Então, não é sou negro, me inscrevi, entrei. Não, né? Então, tem um processo também seletivo, que eu não vou saber precisar, né? Mas é o Enem, é o SISU, e aí cada instituição também pode fazer o seu próprio vestibular, né? Então, as pessoas negras, não é que elas estão entrando porque elas não têm capacidade, elas têm, mas as condições materiais de vida, como a Thalita colocou, né? Como que eu vou pensar na minha saúde mental se eu não tenho onde morar? Então, como que eu vou pensar em entrar na universidade se eu não tenho dinheiro para pegar o ônibus para fazer cursinho? Então, esse é só um exemplo, tá? Então, são essas as questões. E também, gente, a questão do próprio racismo que impacta. Voltou, professora. Voltei, tá bom. Quem tá fazendo aula comigo sabe o que está acontecendo. Ai, gente, eu tô tentando resolver, me desculpe, tá? Então, é só para deixar, né, explícito para vocês que não é uma questão de estar na universidade só porque é negro, né? Tem uma questão também do mérito, mas tem que se levar em conta as questões de vida dessa pessoa que dificultam muito mais uma pessoa branca, ainda que pobre, a entrada na universidade, tá? Então, e aí também é uma coisa transitória. A ideia não é que tenha cotas para sempre, a ideia é que as cotas possam acabar no momento em que a gente observar uma maior igualdade aí na sociedade, né? Uma maior proporção entre negros e brancos ocupando os espaços de poder, tá bom? Acho que é mais ou menos isso. Claro, com certeza, Thaís. Thalita, você tem algum comentário a acrescentar? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta do Vinícius, mas acho que a resposta da professora Thaís me contempla. Eu fiquei pensando numa dinâmica, assim, do quanto que talvez o sofrimento... pode haver um certo sofrimento, na verdade, das pessoas negras que estão nesses espaços, né, que estão, por exemplo, acessando o ensino superior ou concursos públicos através das cotas, justamente por conta do racismo, né, que eles vão enfrentar nesses espaços. Esse é o meu gato passando na frente da minha câmera, desculpa, gente. E também sobre a questão que a Neuza Santos Souza traz no livro, né, Tornar-se Negra, sobre a ascensão social do negro brasileiro, o quanto que tem o nosso psiquismo, nossa subjetividade, por conta das dinâmicas do racismo, nós somos sempre cobrados para sermos os melhores, né? Para a gente conseguir o mínimo de reconhecimento, ou o reconhecimento
parecido com o que uma população negra, uma população branca tem, a gente tem que fazer o dobro, né? Então, eu fiquei pensando, não sei se foi por essa via, né, a pergunta do Vinícius, mas queria acrescentar isso, o quanto que, mesmo quando a gente está inserido nesses espaços, o sofrimento não acabou, pelo contrário, é uma nova dinâmica de sofrimento e de racismo que a gente vai vivenciar, de ficar o tempo inteiro tendo que nos provar porque nós estamos aqui, porque nós merecemos estar aqui, né? Com deslegitimações do tipo, mas vocês entraram porque vocês fizeram uso das cotas e, enfim, coisas do tipo, e outras dinâmicas mais sutis, né? Desses olhares, desses comentários, né? Assim, enfim. Então, só queria complementar, né, sobre essa perspectiva. Bom, então vamos para a próxima pergunta da Fabiola Matos. Ela queria que explicassem melhor essa questão dos pardos, porque ela disse que já viu algumas discussões sobre esse termo, mas não sabe se é adequado. Não sei se a Thalita quer começar. Quer começar, Thalita? O gato, o gato. O gato é o gato. Gente, é o gato, é o Ameixa. Ele é meu estagiário, sabe? Ele participa das lives, dos meus atendimentos, dos grupos de estudo. Ele é muito dado. Eu caí, então eu acho que a pergunta era sobre o termo pardo, né? Pelo que eu entendi quando eu voltei. Licença, Ameixa. É isso mesmo? Isso mesmo. Bom, o termo pardo, ele tem sido utilizado, né, assim, por pesquisas, né, assim, pelo próprio IBGE, IPEA, né, para designar aquela parte da população negra que tem pele mais clara, né, traços menos negroides, digamos assim, né? E ele foi utilizado, ele foi criado, né? Ele começou a ser usado justamente por conta da percepção, né? Que as pesquisas explicitavam que essa população, né? Dos negros mais claros, digamos assim, de que os dados mostravam que as desigualdades e as violências eram muito mais próximas da população dos pretos do que dos brancos. Então, que eles havia muito mais semelhanças, né, enquanto grupo populacional, do que dessemelhanças, do que diferenças. Então, é uma estratégia política, né, para explicitar o quanto que, apesar da população negra mais clara, do que são nomeados como pardos, estarem mais na dinâmica do colorismo, né, e do preconceito de marca que é vigente no Brasil, apesar deles estarem mais próximos da branquitude, eles ainda assim sofrem racismo, e é um racismo que acabam colocando eles mais próximos da população preta, né? Por que esse termo, então, e aí por que também da inserção do termo pardo? A gente sabe que se há o mito negro, se há a inferiorização da negritude, e tudo que é relacionado a negro é ruim, por que uma pessoa vai querer se identificar enquanto negra, não é mesmo? Então, eu não sei se vocês sabem das histórias, né? Mas os censos demográficos no Brasil, quando você podia dar a sua autodeclaração identitária, havia uma imensidão de possibilidades identitárias, assim. Então, tinha gente que falava que era marrom bombom, moreninho, moreno cor de jambo, né, assim, para amenizar o impacto negativo que é se autodenominar como negro. Afinal de contas, tudo que é negro é ruim, porque que eu vou querer ser uma coisa ruim, não é mesmo? Então, o termo pardo, ele também foi criado pensando nessa perspectiva, né, de que havia uma dificuldade dos brasileiros e das brasileiras se identificarem enquanto negros. Por que ele é controverso? Por inúmeras questões, né, assim, porque primeiro pode, as pessoas, né, tem uma discussão de memes, né, falando que pardo é papel, né, assim, porque, na verdade, nós somos negros, né, nós somos pretos, né, e assim como existem diversos tons de branco, né, existem diversos tons de negro, de pretos, né, então existem pretos da pele mais clara, pretos da pele mais escura,
brancos mais claros, brancos menos claros, né? A Lia Weiner Schuckmann, né, que é uma psicóloga, né, que estudou a questão da branquitude, fala na tese dela, entre o encardido, o branco e o branquíssimo. Ou seja, existem gradações de ser branco, assim como existem gradações de negritude, não é mesmo? Então, que o pardo, ele acaba ficando despolitizado, né? Ele acaba despolitizando um pouco a questão da afirmação da identidade negra. Então, tem essa questão de uma certa despolitização. Tem a questão também das dinâmicas, né, da população branca tentando acessar direitos da população negra pela via dessa autoidentificação enquanto pardos, ou seja, fraude, né, trocando em miúdos, né? Então, vocês devem saber que o nível de fraudes, assim, de pessoas brancas que acessam o ensino superior e concursos públicos por se autodeclararem pardos é muito grande. E as pessoas, quando você vai ver, né, fazer a heteroidentificação, elas não são pardas, não, elas são brancas mesmo, sabe? Então, é um termo controverso por tudo isso, né? Em linhas gerais, é uma questão de uma despolitização da identidade negra e também tem gerado essas apropriações indevidas, digamos assim, né? Da identidade negra para acessar coisas que podem vir a ser direitos, né? Então, acho que é por aí, sabe? Bom, então vou fazer uma última pergunta, então, para a gente encerrar, né? A Amanda Ferreira Munhoz da Silva, quando a Thaís estava falando um pouquinho sobre a questão, o que fazer diante desse cenário, né, que a gente vive de racismo, opressões, ela perguntou, professora, o que as pessoas de outras etnias podem fazer para levantarem essas pautas sem tirar o local de fala e a autenticidade das pessoas negras? E aí a Jéssica Maria também reforçou a pergunta, falando, enquanto branca, como posso ajudar sem atropelar a pessoa negra e roubar seu lugar de fala? São boas perguntas, né? Acho que sempre também aparecem. Obrigada às duas pelas perguntas. Então, acho que é importante. Voltei. Caí. Então, acho que eu estava falando sobre o lugar de fala, não sei até onde vocês conseguiram acompanhar, mas é importante entender que o lugar de fala é você enunciar de onde você fala. Então, se você é uma pessoa branca, você vai falar a partir do ponto de vista de uma pessoa branca e você pode falar sobre questões raciais, negras, indígenas, né? Você não vai falar por essas pessoas, você não vai falar a partir do ponto de vista delas, você vai falar do seu ponto de vista como pessoa branca. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes as pessoas ficam achando que elas não podem falar, e na verdade elas podem, elas devem se envolver nas questões. A Thalita falou muito bem, né? Não é problema de negro, é problema de todo mundo, de toda a sociedade. Todos nós somos racializados, né? A questão é que algumas raças são consideradas, no imaginário, são consideradas superiores. Então, acho muito importante que, enfim, acho que tem várias coisas que a gente pode fazer para contribuir nessa luta antirracista, mas é sempre que possível você ouvir, acho que a primeira coisa é ouvir o que a pessoa está falando, porque muitas vezes a gente é desconsiderado já no nosso discurso. Então, a gente vai tentar falar que isso é racismo e aí a gente vai ser deslegitimado, né? Então, acho que o primeiro ponto é você ouvir o que aquela pessoa está dizendo. Se ela está falando do ponto de vista dela, o que você vai desconsiderar ou deslegitimar? Então, acho que esse é um primeiro ponto muito importante. Sempre é muito bom estudar a história do Brasil de um modo geral, mas eu acho que de uma maneira
um pouco mais a partir de outros pontos de vista, para a gente entender também um pouco como que esse país se constitui em termos raciais, né? Acho que tem várias perspectivas decoloniais que estão tentando falar um pouquinho disso, contar a história não só a partir do ponto de vista do descobrimento, por exemplo, né, e de uma perspectiva europeia, eurocêntrica, mas de outros pontos de vista. Eu acho que essas sempre são leituras que ajudam a gente a pensar que existe aí um outro lado, existe uma outra história que não foi contada. Então, acho que isso também é muito importante. Enfim, eu acho que essas são algumas estratégias, né, que a gente pode ajudar e contribuir, né, como contribuir nessa luta antirracista. Eu penso, por exemplo, agora nesse momento de eleições, a gente pode talvez considerar candidatos negros e negras, né? É claro, você vai votar em alguém só por isso, você vai lá, vai ver qual que é a proposta dessa pessoa, será que essa proposta está de acordo com o que você pensa? Essa é uma maneira de contribuir para a luta antirracista, né? Enfim, eu acho que a gente tem aí várias possibilidades. Seguir, a gente tem um monte de conteúdo no Instagram, dá para seguir no Instagram as pessoas negras que escrevem sobre isso, e aí a gente vai se informando. Eu acho que a principal coisa é a gente se informar, estar muito aberto para as informações que a gente recebe e que vão meio que na contramão do que a gente teve como discurso hegemônico ao longo da nossa vida. Às vezes assusta um pouco as coisas que a gente ouve sobre a negritude, sobre, enfim. Então, tá muito aberto a esses discursos. Tá, eu estou ouvindo isso. Isso está muito na contramão do que eu ouvi minha vida inteira, mas será que não pode ser assim? Então, vai investigar também, vai buscar. Eu, aqui na universidade, estou sempre muito disposta a fazer esse debate, fazer esse discurso. Enfim, temos outras pessoas também, né, no MEAB, e eu acho que é isso. Obrigada. De nada, não sei se a Thalita quer complementar. Vou tentar ser sucinta, né, assim. Bom, o que pessoas brancas podem fazer com relação à luta antirracista, né? Eu sempre respondo da necessidade das pessoas brancas se racializarem, ou seja, se entenderem também como um grupo, como pertencentes a um grupo, assim como nós, pessoas negras, pertencemos a um grupo, vocês também pertencem a um grupo. E que tem uma história, né, na sociedade brasileira, que tem privilégios, que tem determinados tipos de comportamentos, que tem determinadas facilidades de acesso, né? Então, se racializem, se pensem, né, assim, porque é muito comum, inclusive, as pessoas nunca terem, pessoas não negras, ou seja, principalmente pessoas brancas, na verdade, pessoas brancas nunca terem parado para pensar que elas são brancas. Inclusive, é muito comum nas palestras que eu faço, formações, quando eu pergunto a identidade racial, as pessoas brancas terem muita dificuldade de falarem que são brancas. Elas, inclusive, muitas vezes, o Ameixa voltou, gente. Ai, Ameixa. Muitas vezes as pessoas brancas utilizam a estratégia do pardo, né? Ah, eu sou pardo, né? Então, se racializem, se entendam como pessoas, parte de um grupo, inclusive, que tem privilégios e que tem maior facilidade de acessar determinados espaços e conquistar determinadas coisas. Além de se racializar, eu acho que é importante vocês estudarem. Vai ler, especialmente autoras e autores negros, sabe? Vai ler, então vai ler Franz Fanon, vai ler Neuza Santos Souza, vai ler Grada Quilomba, vai ler os textos da professora Thaís, sabe? Vai pesquisar, dá uma checada nos anais do COPEN, que é o Congresso Nacional de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros. Lá tem um monte de artigos, sabe? Vai estudar, seja mais proativo, pesquise, né? Assim, saia desse lugar de comodidade que a branquitude te coloca e que te deixa, né? Tranquilo, assim. Comece a se incomodar, sabe? Comece a se mover, né? Então, se racialize, estude, utilize os seus espaços e seus lugares de privilégio para discutir com os seus,
tá? Então, discuta com os outros brancos, vai discutir com os outros brancos, né? Então, você tá vendo que uma pessoa branca tá fazendo branquice, aponta a branquice que ela tá fazendo, sabe? Assim, que ela tá sendo preconceituosa, racista, que ela tá estereotipando a população negra de diversas formas, que ela acaba se interessando sempre ou por homens ou mulheres brancos e brancas, e não dá nenhuma chance para pensar em outras identidades raciais, né? Então, aponte para esses seus, né, para as pessoas que estão no seu grupo racial, o quanto que vocês são privilegiados e que muitas vezes vocês acabam como fala, reproduzindo muitas violências, né? Porque e é coisa que eu acho sempre muito importante é não sejam omissas e omissos, sabe? Não colhem, né? Tem uma eu percebo que tem muita confusão entre o que é lugar de fala e representatividade, né? Lugar de fala, todo mundo tem o seu, né? Então, eu falo enquanto uma mulher negra, heterossexual, que mora no sudeste do Brasil, acadêmica, né? E vocês, cada um vai falar de uma forma, né? Assim, a partir dos seus lugares de pertencimento e de história. Então, se você vê uma situação de racismo acontecendo, se você desconfiou que alguma coisa errada está acontecendo, que o racismo está acontecendo, não fique omisso, não fique parado, não fique esperando que as pessoas negras do lugar tenham que tomar uma atitude, porque se ela já às vezes é muito violento eu estar sofrendo violência e eu também ter que denunciar que a violência está acontecendo e tomar uma atitude, sabe? Então, ser parceiro na luta antirracista é tomar atitudes que muitas vezes vão ser incômodas e que vão te tirar do seu lugar, né, de comodidade, junto com aquelas pessoas que também que são suas parceiras, mas que são racistas em determinados momentos, né? Então, não seja omissa, não seja omisso, sabe? Não espere, não deposite nas pessoas negras do ambiente a responsabilidade de racializar e problematizar as situações de racismo, sabe? Seja parceira nesse sentido, sabe? Eu acho que... e aí, o processo de racialização é um processo... Não é um fácil, é bem difícil, na verdade. Quando você começa... eu acho que é um caminho sem volta. A Maria Aparecida Bento fala naquele livro, na tese, na dissertação dela de doutorado, né, do branqueamento e branquitude no Brasil, sobre estágios, né, da branquitude, de quando a pessoa branca começa a se perceber como racializada, que existe racismo e ela é privilegiada, né, como que ela existem estágios, né, tem pessoas que ficam só na culpa, nossa, me desculpe por ser branco, mas e como que tem outras pessoas que vão além, né, que conseguem fazer esses outros movimentos, assim, de abdicar, por exemplo, de privilégios, abdicar de momentos que eu sou convidada a fazer alguma coisa e entender que não, eu estou sendo convidada aqui para fazer uma fala, por exemplo, mas existem outras pessoas negras que poderiam estar falando a mesma coisa e nem foram pensadas, nem foram convidadas, sabe? Então, eu acho que é por aí, sabe, que uma pessoa branca pode ser antirracista. Eu agradeço a fala, né, a gente passou do horário, mas foi muito importante, porque essas coisas devem ser ditas, né, discutidas. Então, eu agradeço a disponibilidade de cada palestrante, até das pessoas que assistiram, né, que estão aqui, né, é muito importante essa atividade, né, essa atuação. E aí, só para lembrar que os certificados serão mandados pela plataforma do Event3, acho que é Event3, né, e muito agradecida a todas e a todos. E sigam, se vocês quiserem, né, as nossas páginas, que é da LASME, UFMS, e da LAPS, UFMS. Muito agradecida. Ô, Larissa, eu queria pedir licença para agradecer aí de novo, né, todo mundo que participou. É um evento construído a muitas mãos, assim, muitas mesmo, né? Assim, tem as estudantes da LAPES, da LASME, pessoal da PROAS, as professoras, os professores que participaram, né? Assim, de diferentes cursos, as convidadas também. Então, eu ia agradecer todo mundo aí de coração. Muito bom ver Thalita de novo, né? Lá direto do Chai, né? Nossa época do mestrado. Aprendi muito com você, aprendi muito com Thaís também.
E aí, Thalita, se você quiser divulgar aqui no chat, de repente, né, as suas redes sociais também, a Thaís, não sei como é que, né, assim, se você também tem alguma página que você queira divulgar, e até da comissão lá de relações étnico-raciais do Conselho, né, que sempre está promovendo evento, e agora com essa coisa do remoto, né, fica mais fácil de participar, né? Então, quem tiver interesse, a Thalita sempre divulga lá na página dela, então pode ser aí um canal interessante para quem queira se informar também. É só essa diquinha. Obrigado. Gente, as minhas redes sociais eu coloquei aqui, é sempre Thalita Rodrigues, psicóloga. E tem o NEAB também, que alguém perguntou como é que funciona. É do NEAB. Eu só queria dizer que a Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais, a gente não tem um perfil específico, né? A gente usa o perfil do CRPMG, do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Então, lá está sempre atualizando nossos eventos, tá? E eu anotei as minhas pessoais aqui, a Thalita Rodrigues, psicóloga. Eu coloquei o Facebook do NEAB, porque o Instagram eu não lembro, sabe? O Bruna Chimenez, se estiver aí, quiser colocar, por favor. Entre em contato com a gente por lá, manda mensagem, a gente tem grupo de WhatsApp, e por lá a gente vai combinando as outras atividades. Evento, grupo de estudo, esse tipo de atividade. E sempre mandamos notícia também, então, toda notícia, né, envolvendo relações sociais, então a gente compartilha por lá, material de estudo, tudo isso, tá bom? Obrigada mais uma vez. Gente, vou dar parabéns para a Thaís. Pelo menos uma salvinha de palma, né? Eu sou péssimo de parabéns. Mas, Larissa, você é boa de puxar parabéns? Vai, parabéns. Inbox aqui, o endereço que vai chegar aí a festa. Isso, festa em casa. Pode esperar. Mas muito bom. Obrigada, gente. Larissa? Então, gente, chegou ao fim, né? A gente já fez os agradecimentos. Quem quiser pode seguir, né, as palestrantes, as páginas. E nós finalizamos aqui a oficina, né, a professora da oficina. Muito obrigada a todos e todas novamente. Obrigado, gente. Foi muito bom. Tchau, muito bom. Beijo, Romildo, povo de BH aí, ó, de Betim City. Daqui a pouco tô aí. Beijo pra vocês. Thalita, vem pra cá conhecer o Pantanal, conhecer Bonito, conhecer a Bodoquinha. Thalita da Cachoeira. Gente, eu quero ir para Bonito, tá? Assim que a pandemia acabar, daqui 50 anos eu vou conhecer, tá? Esse é o problema, é quando que acaba, né? Quando acaba. Um beijo, gente. Até mais. Beijo, gente. Tchau. Muito obrigada.